Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, vamos um papo sério, né? Uma conversa séria. Vamos falar sobre o radicalismo, o extremismo, como ele é perigoso e muitas vezes é irritante. Por que eu escolhi esse tema agora? Fazia tempo que eu já estava pensando em falar desse tema, mas pensei em fazer agora porque 2025 está no fim. Estamos em dezembro, 2025 está no fim. 2026 já tá batendo a porta, só que 2026 é ano de eleição aqui no Brasil, ano de Copa do Mundo. E bom, vai haver muita treta, infelizmente, devido ao extremismo na política, religioso, eu vou dizer porque o religioso, e questão nacionalista também, tá? Não patriotismo, tô falando de nacionalismo. Vou citar esses três tipos de radicalismo, como eles são perigosos. Bom, vamos lá. Religioso é perigoso por quê? Eu sou, por exemplo, cristão da Igreja Batista. Mas os batistas sofrem preconceito, às vezes, de assembleanos, de católicos, presbiterianos. E da mesma forma, muitos batistas atacam o povo dessas denominações que eu acabei citando. Mesmo tudo sendo cristão, o mesmo Deus, mesma Bíblia praticamente. A católica tem 7 livros a mais. Mas ok, de uma forma geral, mesma história. Tá certo? Da Bíblia. O ensinamento de Jesus Cristo é o mesmo, o amor ao próximo, as obras, espalhar o evangelho de forma missionária, em mutirões ao restante do mundo, alcançar pessoas, salvar almas para Deus, ok, né? Mas estamos vivendo um momento de radicalismo. A gente fala do islamismo aí, dos muçulmanos entrando em vários países aí querendo impor suas leis. Muitos países europeus estão sofrendo com isso. O Japão teve que dar um decreto dizendo que não vai se adequar aos muçulmanos que estão lá. Por exemplo, construção de cemitério, porque cremação lá no Japão é comum, é lei, é ordem. E o Japão é um país muito pequeno, para fazer muito cemitério ia ser complicado, devido ao tamanho territorial do Japão. E sofre muitos com terremoto, inundações, essas coisas, devido à localização do Japão. Tá certo? Tanto que a ministra lá bateu de frente e disse: aqui é o Japão, aqui é cremação. Quer enterrar não sei o que, vá lá pro seu país. Tá certo? Os muçulmanos estão dominando o mundo, boa parte do mundo, e bom, isso está sendo perigoso. Ah, mas tem muito muçulmano bom? Tem, com certeza tem. Toda religião tem muitas pessoas boas. Eu estou falando dos extremistas, dos radicais que existem, tá certo? E bom, muitos desses radicais extremistas matam pessoas inocentes em nome de Alá. Sendo que Alá não quer a morte de ninguém em, assim, ser mais nem menos não. Tá certo? Alá é Deus. Cristianismo e islamismo é tudo do judaísmo. Tá certo? Tanto que temos aí a briga de Israel, que é um povo predominantemente judeu, com nações árabes muçulmanas aí, devido à Palestina e tudo mais. Palestina livre, não sei o que, sendo que assim, os palestinos estão sofrendo nas mãos dos judeus, não, de Israel está sofrendo, mas também eles provocaram os judeus durante muitos anos, porque tem apoio de outros países árabes. Realmente tem que ter noção de quem você está apoiando, tá certo? Não estou dizendo para apoiar Israel aqui não, nem tampouco dizendo para apoiar a Palestina. Tem que apoiar a paz e um bom acordo entre todos e uma boa convivência, tá certo? Que muitos israelenses, judeus e muitos palestinos árabes estão pedindo essa paz. Porque muitas vezes a briga envolve política, não envolve nem só a questão religiosa, tá certo? Religião muitas vezes é tão perigoso, para você ter uma ideia. Eu tô falando de religião, não tô falando de Deus, nem de nenhuma outra divindade, nem nada não. Tô falando de religião em si, tá certo? Eu acompanho o futebol, por exemplo, na Escócia é uma divisão drástica. Catolicismo e protestantismo. Meu amigo, dois times lá principais da cidade de Glasgow, que é tipo uma capital lá da Escócia, tem o Glasgow Celtic e o Glasgow Rangers. Os Celtics simpatizantes são católicos, os Rangers simpatizantes são protestantes e eles brigam entre si, brigam ao ponto
de ser considerado um dos clássicos mais violentos do mundo. Você fala de Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, por incrível que pareça, não chega nem perto desses dois. Se brincar, nem River e Boca chega tão perto, porque eles envolvem questões religiosas. Vejam como é perigoso isso. Vejam. E cuidado, se você for protestante, for assistir um jogo do Celtic e descobrir que você é protestante, tá? Você pode ser hostilizado ou até mesmo ameaçado por causa disso. E o contrário também. Se você é católico, vai assistir na torcida dos Rangers um jogo dos Rangers lá. Você pode ser hostilizado, tá bem? Tá complicado. E também assim, aqui no Brasil, se você não é se você é um cristão de direita, você é bem aceito pela própria comunidade cristã, evangélica e tal. Mas se você é um cristão de esquerda, você é chamado de várias coisas aí, de baixo calão, porque você apoia mais a linha de esquerda, por causa disso. Tanto que boa parte dos apoiadores da esquerda são brigados com a direita. E bom, aí é que está o extremismo político. Lula e Bolsonaro, direita, esquerda e por aí vai. E começa essa briga, esse apoio, cada um defendendo o seu político de estimação. Hoje em dia muita gente tem político de estimação. E eu acredito que vai ficar assim até uns 2030 pelo menos, ou talvez até depois. E bom, e a gente vê pessoas da própria família brigando por causa de político, por causa de política. Foi-se a época que assim, cada um tinha sua preferência tal, mas depois que passava as eleições tava todo mundo de boa. Gente que briga, se estapeiam, parte pra violência, muitas vezes até matança, por causa de política. Infelizmente é isso. Apoiadores de Lula, não importa se Lula faça coisa de errado, os apoiadores de Lula vão defendê-lo com unhas e dentes e atacar quem apoia Bolsonaro. Não importa se Bolsonaro faça coisa errada também. Os apoiadores de Bolsonaro vão apoiar ele e vão atacar os lulistas. E começa essa briga. Tá certo? Uma briga intensa. Da mesma forma, se Lula fizer coisa boa, os bolsonaristas vão criticar. E se Bolsonaro fez coisa boa, os lulistas criticavam Bolsonaro. Cara, cuidado. Isso, além de ser irritante e chato, é perigoso. Eu mesmo evito discutir política porque muita gente não está disposto a discutir política. Eu não apoio nenhum dos dois. Eu gosto de discutir ações políticas, planos de governo, coisa assim do tipo. Coisa que nenhum dos dois, pelo menos nas últimas eleições, não tiveram. E bom, e eu não ia parar para discutir com o lulista e com o bolsonarista não, ao fim de ser hostilizado porque eu sou o famoso isentão. Ainda tem isso, né? Se você critica Lula, você é chamado de bolsonarista. Se você critica Bolsonaro, você é chamado de lulista. Esses daí são os nomes tranquilos, né? Tem nomes bem pesados para isso. Mas se você diz que não apoia nenhum dos dois, as ideias de nenhum dos dois, você é chamado de isentão e vai levar a pegada dos dois lados. Complicado, tá? E ainda cresceu-se uma ideia nacionalista. Não, Brasil acima de tudo. Brasil... E Deus é que é acima de todos. Deus é acima de todos. Mas Brasil acima de tudo tem que ter cuidado, tá? Ideias nacionalistas fizeram muita gente morrer. Por assassinato, por ódio, essas coisas. Só ver a história aí do nazismo, do fascismo, da ditadura de Franco na Espanha. No próprio Brasil, durante o regime militar. Pinochet no Chile. O regime militar da Argentina, que se brincar, foi mais severo do que o nosso. Tanto que o regime militar da Argentina interferiu na Copa de 78. A Argentina ser campeã. Mas a Argentina tem uma boa equipe. Mas se você for olhar, algumas coisas ali foi muito suspeita. Tá certo? Mussolini interferiu em duas Copas do Mundo, 34 e 38, em prol da Itália. A Itália treta por causa de duas Copas meio suspeita. A história diz que sim, né? Não desmerecendo a Itália, mas muitas coisas são suspeitas. Hitler obrigava times, por exemplo, que fossem enfrentar times alemães que perdessem. Um exemplo no futebol. Se ganhasse, ia tudinho pra vala. Pra você ver. Tudo isso por puro nacionalismo. O patriotismo é uma coisa, você amar seu país, mas respeitar o outro. O nacionalismo não, você
entre aspas, ama radicalmente seu país, mas de respeito ao outro, a ponto de que, se for possível, vamos para a guerra e vamos acabar com todo mundo, tá certo? Extremismo é irritante e perigoso. Você tem sua religião, respeite os outros. Você acredita em um determinado tipo de Deus, respeite as outras divindades, respeite as pessoas. Mesmo que você não concorde com o que tem em cada religião, mas respeite as pessoas. Porque uma das coisas certas que o cristianismo ensina é o amor ao próximo, tá certo? E muitas religiões, que nem o budismo também, ensina a boa prática e o respeito e o amor ao próximo. E, e o desapego das coisas materiais. São coisas assim que eu sei de algumas religiões, tá certo? Cuidado com o extremismo, tá certo? Não tem essa de que a sua religião é a mais correta e ponto final, porque o outro vai ser condenado. Você é cristão, você quer salvar as pessoas para a sua religião, em prol do que Deus, Jesus Cristo lhe ensinou, faça isso com amor e respeito. Foi uma das coisas que Jesus ensinou, tá certo? O outro extremismo político. Ah, meu candidato perdeu, mas eu vou orar ou torcer para que o candidato que ganhou, mesmo não sendo o meu favorito, mesmo não sendo o que eu não votei, ganhou, mas eu espero que faça um bom governo. E a mesma coisa, ame e respeite seu país, mas também respeite as outras culturas, tá certo? Mas é isso, o papo foi sério, foi longo, mas espero que tenha gostado. Faça o CCC, curta, comente e compartilhe, tá certo? E até um próximo Conversas Aleatórias. Fui!